Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música que toca os nossos mais delicados sentimentos e nos envolvermos neste ambiente espiritual preparado para nos receber, imantado das vibrações do trabalho na seara de Jesus. Mestre amado, doce amigo, terno pastor da Galileia, se conosco, Senhor, uma vez mais, infundindo em nossos espíritos o vigor da alegria, o destemor da fé e a progressividade da esperança, para que juntos a cada dia mais possamos tecer com os fios luminosos da fraternidade estes dos nossos irmãos que conosco caminham em busca do progresso e da libertação das consciências. Chuvas de bênçãos recaem sobre nós nesta hora, inundando o nosso ambiente de luzes espirituais. E é neste ambiente, Senhor, que rogamos pelos nossos irmãos em humanidade. Onde quer que haja dor, a desesperança, possam haver mãos amigas e misericordiosas estendidas em seu nome. E neste ambiente feliz, às primeiras horas da manhã desse dia, iniciamos as reflexões sobre o seu Evangelho, Senhor. Que os tarefeiros responsáveis possam encontrar em todos nós a alegria e a sintonia do seu Evangelho. Obrigada, amigos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Hoje iniciaremos o terceiro parágrafo, que é de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 15. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: Por que falais por parábolas? E lhes respondendo disse: Porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Então, para quem Jesus revelou toda a verdade? Para os espíritos que estavam moralmente prontos. Esse estado de receptividade moral é que propiciava a todos compreenderem a verdade do reino de Deus que Jesus estava trazendo, a verdade das leis divinas que Jesus estava vivendo e todo o elenco do cristianismo que se estabelecia naquela oportunidade. Mas nem todos, embora sedentos, embora cristãos, embora vinculados a Jesus, embora ávidos da verdade, não estavam com estado de prontidão suficiente para compreender ensinamentos de vida eterna. Então, eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, mostra e não percebemos, escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: Vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo está entorpecido. E seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam,
que seu coração não compreenda e que, estando convertidos, eu não os cure. É muito profundo esse parágrafo do Evangelho para mostrar em que tempo evolutivo deste planeta Jesus veio pessoalmente. Em que tempo foi esse? O que fora necessário? Eles tinham apenas começando a noção do Deus único. O monoteísmo estava nascente naquela época, com muitos resquícios de vários deuses. O povo estava doente pelo processo de escravização a que passaram nos impérios, né, que dominavam o planeta. Então o espírito estava sofrendo e Jesus veio libertar-nos do sofrimento com a luz da verdade. É como se nós fôssemos contar para uma criança de 5 anos que não está alfabetizada um poema épico. Criança, ela vai entender todas as palavras, mas não vai compreender o significado, porque ela não tem elementos internos para fazer compreensões. Então, as parábolas são sentidos alegóricos, metafóricos, simbólicos de uma verdade que Jesus precisava eternizar naquelas consciências, que, passando os séculos, os anos, aquele conhecimento tivesse significado para aquelas pessoas. Ora, quando a gente vê aqui, porque vendo não veem, escutando não ouvem, quer dizer, não havia penetrabilidade do que seria a reencarnação, o mundo espiritual, o que seriam leis divinas, o que seria a força do nosso pensamento, o que seria a transformação do nosso sentimento, o que teríamos de perispírito, não haveria possibilidade, mas Jesus veio mesmo assim naquela época. Por quê? Quando nós falamos, a nossa palavra são símbolos para dar significado ao pensamento, não é isso? O pensamento são imagens mentais que a palavra veste de significado. Ora, a língua vigente naquela época era o aramaico e alguns o hebraico. Alguns falavam latim. Então, alguns falavam os seus idiomas de origem, mas ainda os símbolos eram precários de significado. Mas Jesus trouxe, ele vivamente, a lei de Deus. Ele era a lei de Deus para nós. Então, isso significa que ao proferir palavras, Jesus emitia as imagens mentais sublimes e puras do seu pensamento. Então, para que aquela parábola tivesse real significado, não era uma história do cotidiano apenas, mas era a viva manifestação do pensamento do Cristo inoculado em nós. Tanto isso é forte que as marcas do Cristo ficaram indeléveis em nossos espíritos desde então. E passaram-se os séculos e até os milênios, e nós continuamos a buscar esta força inoculada em nossos espíritos que veio do seu pensamento, que travestiu-se de uma simplicidade simbólica para eternizar uma verdade eterna. Vamos compreender. Quando alguém fazia uma pergunta e aquela pessoa não tinha naquela oportunidade nenhum nível de compreensão, Jesus se utilizava da rotina que aquela pessoa vivia, com os usos e costumes daquela época, e contava uma história com estes símbolos, mormente os símbolos da natureza, porque a cultura passaria, os ensinamentos se modificariam,
a época iria transcender, mas os símbolos da natureza permaneceriam neste planeta. E se a gente pode ver, em 99% das parábolas tem um elemento da natureza que é o símbolo mais especial daquela fala. E nós, oportunamente, vamos trazer aqui algumas parábolas ainda nesse item para exemplificar o que Jesus disse para nós, verdades de vida eterna, nessas parábolas. Então, é muito importante, nós também temos aqui uma fala aqui do Emmanuel, no livro Consolador, que diz assim, é a questão 290 do Consolador. Poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? Sim, as parábolas do Evangelho são como sementes divinas, que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Isso é eternizar um ensinamento na rotina de um povo, seja o povo que estava como lavrador, seja como estava como pescador, seja como uma dona de casa, seja aqueles que deambulavam pelas ruas a esmo, sejam aqueles extropiados do caminho. Para cada deles, Jesus trouxe uma representação simbólica. E é curioso que naquele momento que Jesus contava aquela parábola, era a história daquela pessoa, mas ela não percebia. Ela não percebia. Passava um tempo para ela maturar essa inoculação divina do pensamento do Cristo nela, que ela então compreendia. Então Jesus estava falando de mim. Era sobre mim. E falando para um, Jesus fala para a humanidade inteira. Porque a verdade é assim, o que serve para um precisa servir para todos. Assim, quando recebemos mensagens espirituais, se elas não tiverem um cunho universalista, se elas não forem para todos, precisamos refletir da sua veracidade. Porque reconhece-se o espírito superior, vamos dizer Emmanuel, quando uma mensagem de Emmanuel serve para mim, para você e para todos, em tempos diferentes. Quando a gente abre uma lição e fala, nossa, esta serviu para mim. Amanhã servirá para o outro, ou servirá para todos. Então, é muito importante nós termos esse conceito de parábolas, porque nós uma vez ouvimos de um amigo espiritual dizer assim, que hoje, no século 20 e 21, o que hoje representam também ensinamentos de parábolas para nós? Os romances espíritas. Os romances, aqueles que são da lavra do Chico, vamos dizer assim, ou de Joana de Ângeles e de André Luiz, desses espíritos que vieram contribuir com a doutrina espírita, num romance é uma história de uma rotina, de um costume que vai trabalhar um sentimento. Sempre é assim, alguns sentimentos. Nesses romances, quando a gente lê, a gente se identifica com aqueles personagens, a ponto de chorar, de mobilizar emoções, de gerar reflexões. E quando nós nos identificamos com um personagem do romance, a nossa vida faz sentido, porque o desfecho daquele romance vai mostrar para nós qual é o caminho da libertação da minha consciência, como aqueles sentimentos podem ser modificados. E aí passamos a eleger aqueles personagens como modelos para nós, né? Quantos romances espíritas até hoje nós citamos como grandes exemplos para nós, como modelos de vida, modelo de conduta, modelo de pensamento para nós.
Então, o simbolismo das parábolas, primeiro, trouxe a simplicidade na palavra, trouxe a eternidade daquele ensinamento, eternizou o ensinamento e pôde ter uma pedagogia do amor do Cristo, né? Uma pedagogia amorosa para não deixar ninguém desabastecido da luz da verdade, ninguém. Porque a luz da verdade, que são as leis divinas, o veículo desta verdade, o veículo de Jesus era o amor. Esse era o amor. Então, o que Jesus deixou naqueles momentos de tertúlias na casa de Simão Pedro no entardecer de cada dia, aquelas conversas simples de onde saíram as parábolas, deixou as marcas do seu amor. Essa é a grande verdade. Porque quando você é tocado por esse amor, nunca mais seremos os mesmos. Mesmo que leve séculos para nós nos redimirmos perante a lei, aquele que foi tocado por Jesus nunca mais será o mesmo. E não tem importância que não tenhamos sido tocados naquela oportunidade de há 2000 anos. A pergunta é: em que momento da minha existência eu me senti tocado pelo Cristo, num grau ponto que se tornou irreversível para mim, né, voltar no primitivismo em que eu estava. E que agora essa luz luminosa nos arrasta. Então, amigos, nós estamos iniciando de uma forma muito simples a compreensão desse parágrafo do Evangelho, que nós vamos demorar bastante o nosso pensamento, para não só compreender por que falavam em parábolas, porque tinham ouvidos moucos, porque não tinham entendimento, porque viam e não criam. Não só por isso, mas também para nós compreendermos que em cada época da humanidade, olha que interessante, essas mesmas parábolas poderão ter interpretações mais ampliadas, vocês concordam? Porque a maturidade do nosso espírito se amplia a cada século, a cada milênio. Então, a interpretação que se dava há séculos e séculos atrás era restrita ao nosso tempo evolutivo. Talvez hoje, amanhã muito mais, mas talvez hoje a gente possa descobrir nas parábolas aquilo que estava explícito, mas eu estava cego e não conseguia perceber a luz do amor de Jesus por nós. Irmãos, é muito importante para nós esse item do Evangelho, porque ele vem nos convidar a refletir sobre a verdade em nossas vidas. Então, para nós que estamos no século 21, em maio de 2023, como é para nós a verdade? Qual é a nossa adesão à verdade? Porque o Evangelho é algo que nós precisamos trazer para nós. Muitas coisas que nós vivemos e que desejamos continuar vivendo não é um bem para nós, não é um bem para os que nos cercam, não é um bem para o planeta, mas nós queremos continuar vivendo. Com os mesmos hábitos, muitas vezes com os mesmos vícios, mesmo que nós já estejamos informados a respeito da verdade. Então, isso é algo muito importante. Uma coisa é como a Célia colocou para nós, quando Jesus esteve
no corpo conosco, ele sabia que nós não tínhamos maturidade espiritual para compreender a amplitude, a magnitude, a grandeza de tudo aquilo que ele estava trazendo. Mas ele deixaria suas marcas para que nós pudéssemos tocá-las. Um dia compreendê-las e também vivenciá-las. Então, como a Célia explicou para nós, ele sabia que não tínhamos repertório espiritual, vivências espirituais para absorver aquela grandeza. Então, falou por parábolas. E que todas as vezes que nós tivéssemos um momento de reflexão, todas as vezes que nós quiséssemos adentrar naquele conteúdo profundo de verdade, quando nós entrássemos em contato com aquela parábola específica, aquilo se revelaria para nós um caminho. Porque, sendo a verdade, a parábola traça um caminho para que nós tenhamos vida em abundância. Por isso ele disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E essa verdade, muitas vezes, era trazida pela parábola. E até hoje, passado mais de 2000 anos, quando nós estivermos numa situação muito difícil, que aparentemente não encontramos saídas, se nós determos o nosso pensamento numa parábola, ela vai nos guiar. Mas vai caber a nós, de verdade, perguntar se formos esclarecidos pela parábola, pelo Evangelho, pela palavra de alguém, pelo aconselhamento, porque muitas vezes precisamos ser aconselhados. Às vezes por uma orientação espiritual, não importa. Mas quando alguém mostra para nós a verdade, será que nós queremos vivê-la, custe o que custar? Ou nós estamos desejosos que alguém nos apresente uma solução que não nos faça sofrer, que interrompa o sofrimento? Porque a verdade, ela não está lá, ela não está no futuro, ela não está no passado. A verdade está aqui e agora. Mas a pergunta é: a solução de qualquer drama que nós possamos viver, o caminho é a verdade. Mas queremos entrar em contato com a verdade e vivê-la? Porque às vezes entrar em contato com a verdade e vivê-la, nós vamos ter a sensação de que o sofrimento não vai amainar, mas pode triplicar. E precisamos saber se estamos prontos para viver o que precisa ser vivido
independente do quanto isso pode doer. Porque a dor de se viver a verdade, ela é efêmera. E quando ela desaparecer, é para sempre. Então, quando Jesus falava por parábolas, ele sabia que muitas pessoas, muitos espíritos, que nós que estávamos ali, não tínhamos condição de compreender. Mas alguns que tinham alguma vivência ou uma experiência intelectual e, portanto, poderiam ser capazes de uma absorção maior, também não estavam interessados. Porque se interessar pela verdade é modificar completamente a forma de atuar, mesmo que doa. Portanto, Jesus, sendo um espírito totalmente misericordioso, sendo um espírito bondoso, afetuoso, que não veio de maneira nenhuma nos afrontar, mas nos oferecer a verdade, sabia que não estaríamos completamente prontos ou que não estaríamos dispostos à verdade. E o tempo passa e nós renascemos. E de novo podemos entrar em contato com suas mensagens, com as suas vibrações, e às vezes absorvemos aquilo, concordamos, aí já estamos num outro patamar, já somos capazes mesmo de compreender não só as letras, mas o significado, mas não estamos dispostos a essa vivência. E aí a parábola vai nos servir daqui 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos, e assim sucessivamente. Porque Jesus deixou para nós essas mensagens de vida eterna, para que nós pudéssemos acessá-las sobre o influxo do livre-arbítrio, de maneira livre, porque Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e todos os Espíritos superiores não impõem, nunca, jamais, em tempo algum, a verdade. Eles lançam sobre nós. Daí a importância de compreendermos cada vez mais profundamente e perguntarmos para nós mesmos até aonde nós estamos desejosos de conhecer a verdade e até que ponto vivê-la. Então, irmãos, nós estamos iniciando esse tema que é de capital importância, porque às vezes entrar em contato com a verdade é uma recomendação de sair de uma rota de fuga. Às vezes entrar em contato com a verdade é estabelecer o perdão para as ofensas mais dolorosas. Mas sem o desenvolvimento definitivo disso, nós não buscamos Jesus de verdade.
porque somos espíritos que vamos precisar aprender o perdão de manhã, de tarde, de noite, e devemos agradecer de maneira profundíssima todos aqueles que nos são oportunidades dos ofensores, para que a gente se perceba ainda espíritos ociosos no bem, magoados, espíritos rebeldes, melindrosos, dispostos à desistência, porque tudo isso é a fuga da verdade. Tudo isso. Quando Eurípides disse que a evangelização de espíritos não era para todos, naquele momento, o Evangelho de Jesus é para toda a humanidade, obviamente, mas quantos por cento conseguem de verdade adentrar nesse caminho luminoso? Então vamos pensar sobre isso e fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, quanta alegria em nossos corações por nos encontrarmos aqui, envoltos por vibrações amorosas. Obrigado, Jesus, pela sua presença. E rogamos nesta hora que o Senhor possa estender as suas mãos luminosas sobre todos nós, para que possamos receber o passe espiritual. E que este passe, Senhor, possa nos aprontar para a vivência da verdade. E vivendo-a, possamos nos fazer espíritos prontos para servir, prontos para colaborar com a sua obra na terra. Mil vezes obrigado pela sua presença, Mestre. Obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui. Obrigado, Jesus, pelos desafios do caminho, que sempre nos aprontam para tarefas maiores. Obrigado, Senhor, por esta doutrina de luz, que nos oferta oportunidades extraordinárias de mudança, de construção de nós mesmos. Que nesta manhã gloriosa estejamos em seu nome, envoltos com as suas vibrações amorosas. E rogamos também pelos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam receber do que experimentamos nesta hora. Que o Senhor possa visitá-los, derramando sobre eles paz e alegria, bom ânimo e esperança. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.